muito bem-vindo ao nosso Momento CEO, um bate-papo sobre tudo que pode te ajudar a vender o seu artesanato para o cliente certo, que é aquele cliente que valoriza e que realmente quer comprar. Eu sou Patrícia, eu sou artesã assim como você e há 7 anos eu vivo exclusivamente da venda do meu artesanato. O vilão que é esse, o perfeccionismo. Quem nunca? Vamos conversar sobre como o perfeccionismo afeta os nossos projetos, como que afeta a nossa mentalidade e, acima de tudo, como que ele impacta no nosso crescimento, principalmente no nosso crescimento profissional. E aqui eu vou puxar um gancho aqui, que a gente está falando de profissional, a gente está falando de ateliê, a gente está falando de artesanato, de empreendedorismo e tudo mais. Só que o perfeccionismo ele é um tema que ele vai prejudicar bastante a nossa vida profissional enquanto empreendedoras de artesanato, mas ele vai ter impactos bem importantes também na nossa vida pessoal, tá? Porque a frustração que ele gera, todos os impactos, todas as consequências que ele traz para a gente em termos de mentalidade, em termos de condução do nosso negócio, vai impactar também na nossa vida pessoal. Por isso que é um tema tão importante. O perfeccionismo, gente, nada mais é do que a busca constante, incessante, paranoica pela perfeição. Por isso que chama perfeccionismo, que a gente fica o tempo inteiro correndo atrás da perfeição. Primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui já de cara, assim, para vocês assistirem o resto da live assim com a cabeça mais leve, com a cabeça mais aberta, para entender direitinho o que eu trouxe para vocês aqui hoje. Perfeição não existe, tá? Perfeição, só Deus é perfeito, a gente sabe disso. Fora Deus não existe perfeição no mundo. A natureza não é perfeita, ela tem as suas imperfeições. Os seres humanos são imperfeitos. Tudo é imperfeito, só Deus é perfeito. Então, ponto número 1 que a gente já tem que considerar, tá bom? Ponto número 1. Então, essa busca constante por essa perfeição acaba sendo aquela situação do cachorro que persegue o próprio rabo. Porque você vai estar sempre correndo atrás de uma coisa que não existe, que não vai acontecer. A gente fica muito exigente quando a gente é perfeccionista. A gente bota a régua lá em cima, a gente quer atingir níveis que muitas vezes a gente nem tá nesse momento desse nível. Principalmente quem é iniciante, quem está começando. Muitas vezes a gente não tá ali ainda, a gente tá subindo os degrauzinhos, a gente tá seguindo a jornada, a gente tá começando um caminho. Então não faz sentido você querer ter uma perfeição no início do seu processo. Então tira isso da cabeça já. Eu sei que o perfeccionismo, a gente vai falar mais sobre isso, o perfeccionismo ele é uma coisa que assim, muitas vezes ele é quase que doentio. É uma coisa que por mais que a pessoa tente se controlar, por mais que a pessoa tente não ser perfeccionista, é uma coisa de dentro da pessoa, envolve vários outros contextos, às vezes um contexto social, às vezes um contexto de criação, às vezes foi criada num ambiente familiar onde a família, a mãe era muito perfeccionista, ou o pai é muito perfeccionista, então acaba herdando um pouco esses comportamentos e tal. Nada errado com a mãe e com o pai da pessoa também, cada família tem o seu contexto, mas já põe isso na cabeça de uma vez por todas, tá? E essa elevação de exigência, botar a exigência lá em cima, muitas vezes não é para o seu momento. Às vezes pode ser que seja, às vezes a gente precisa, sim, subir um pouquinho nossa régua, que é pra gente crescer, pra gente desenvolver. Mas tem hora que não, a gente tem que respeitar o nosso momento e o nosso ponto dentro da nossa jornada empreendedora. Fechou? E o perfeccionismo, outra coisa que ele traz também, junto com essa exigência alta, é autocrítica demais, né, gente? A gente fica extremamente crítico com a gente mesma. A gente começa a achar que nada do que a gente faz tá certo, que nada tá bom. Então, esse é um ponto negativo muito importante, tá? É uma das consequências mais danosas do perfeccionismo, é exatamente essa super autocrítica que começa a acontecer, tá? Porém, todavia, contudo, entretanto, apesar desse comportamento do perfeccionismo, na maioria das vezes ele ser negativo, ele também pode oferecer algumas boas oportunidades. Quando que isso vai acontecer? Quando a gente souber administrar ele direitinho. Quando a gente souber trabalhar, souber domar, trazer na rédea ali o perfeccionismo, aí ele pode oferecer boas oportunidades pra gente e a gente já vai falar sobre isso adiante, tá?
E aqui eu já vou adiantar para vocês uma segunda reflexão, tá? Nossa segunda reflexão do dia. Exatamente isso que eu acabei de falar. Você, artesã, deve assumir as rédeas da sua vida, principalmente naquelas decisões que dizem respeito aos rumos do seu ateliê. Se a sua ideia é ter um ateliê lucrativo, um ateliê de sucesso, é viver do seu artesanato, você tem que assumir o comando das coisas. Você tem que assumir as rédeas das decisões, tá? E por que eu tô dizendo isso para você? Porque você precisa entender que o perfeccionismo, assim como outros comportamentos que existem, ele também pode ser domado, desde que você assuma a existência desse problema e se disponha a fazer com que ele trabalhe a seu favor, em vez de trabalhar contra você. O primeiro passo, então, é você assumir-se uma pessoa perfeccionista. Em qualquer nível que esteja esse perfeccionismo. Desde o perfeccionismo, vamos colocar aqui na questão patológica da coisa, desde um perfeccionismo leve até um perfeccionismo extremamente paranoico. Primeiro passo, você assumir que você é uma pessoa perfeccionista, tá? Eu sou perfeccionista, o perfeccionismo me atrapalha, não tá sendo bom para mim, não tá sendo bom pro meu negócio, então eu preciso assumir as rédeas, eu preciso domar esse vilão, eu preciso domar esse monstro, para que a minha vida ande, para que eu consiga prosperar, para que eu consiga avançar para uma outra etapa dentro da minha jornada, subir mais um degrauzinho dentro do meu empreendimento. A Thaís está falando, eu sou, mas nem tanto. Você está nos graus leves de perfeccionismo nível 1, né, Thaís? Mais ou menos isso, mas é importante a gente se assumir, a gente entender que existe este problema para a gente poder resolver o problema. Se a gente não assume que o problema existe, ele vai ficar para sempre ali na nossa vida, caminhando junto com a gente, atrapalhando, fazendo com que a gente só ande para trás e nunca vai ter solução. E pior, pode até aumentar. Aos poucos você pode sair do nível 1 e ir para o nível 2, 3, 4. Entenderam? Então, a primeira coisa. Ou seja, você pode ser perfeccionista. Não tem problema nenhum em ser perfeccionista. Todas nós somos perfeccionistas, gente. Perfeccionismo é quase que um pré-requisito para ser artesã. Não existe artesã, você não vai achar artesã nesse mundo de Deus. No mundo de Deus, não é Brasil, não é mundo. Qualquer artesã do mundo, ela tem uma pitadinha de perfeccionismo, tá? O que não dá para deixar acontecer é deixar esse perfeccionismo dominar, principalmente a sua mentalidade, e permitir que ele te impeça de avançar. É sobre isso que a gente vai tentar conversar hoje, tá bom? Fechou? Entendido até aqui? A Ana Paula falou que ela é perfeccionismo. Eu fiz um teste de personalidade, perfeccionismo ganhou. Thaís, isso mesmo, já me policiei porque no artesanato o diferencial pode ser a sua imperfeição. Exatamente, Thaís, exatamente. Isso aí é a cereja do bolo da nossa live de hoje, que você já matou a charada. Exatamente, tá? Então vamos lá, vamos seguir. E agora que a gente já tem essa compreensão básica do que é o perfeccionismo, a gente já entendeu o conceito, a gente já entendeu como que ele age, né, na nossa vida, no nosso ateliê, a gente vai poder explorar um pouco mais esses momentos, explorar um pouco mais como que ele vai afetar o nosso trabalho artesanal, tá? Então eu vou falar alguns tópicos aqui para vocês. Se vocês se identificarem com alguns desses tópicos, podem comentar, podem dar o depoimento de vocês aqui que a gente vai parando para ler, tá bom? Primeira coisa, medo de começar ou concluir um projeto. Por que o perfeccionismo ele faz com que você sinta medo de começar ou concluir um projeto? Porque ele faz com que você se sinta incapaz de fazer aquilo com perfeição. Simples assim. Você não se acha capaz, você fica, não, eu quero fazer um Instagram para mim, legalzinho, porque eu quero mostrar meus produtos no Instagram, quero divulgar meus produtos lá e tal, quero vender por lá. E aí você fica vendo o Instagram de gente que já tem Instagram há 10 anos, sabe? Tem gente que já tem Instagram há 10, 15, 20 anos, a pessoa, desde que o Instagram existe, a pessoa tá com perfil lá. Tem 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, não sei o que e tal. A pessoa tem um social media que trabalha para ela, que faz aquele feed perfeito, todo organizadinho, na paleta, tudo certinho, bonitinho. E aí você fica assim, não, enquanto eu não fizer desse jeito, eu não vou começar o meu Instagram.
Porque o Instagram, eu preciso que ele esteja perfeito, eu preciso que ele esteja com a paleta organizada, eu preciso que as fotos no feed estejam combinando, formando desenho, formando mosaico e etc e tal. Enquanto eu não conseguir fazer isso, eu não me sinto capaz de fazer um Instagram. Exemplo que eu tô dando, tá, gente? Isso aí é para várias outras coisas, vários outros projetos, várias outras coisas que vocês têm, tá? As meninas estão tudo aqui, eu morro de medo de dar errado. A Thaís e eu. A Bárbara falou, eu sou essa. Às vezes desanimo por achar que não sou capaz. Exatamente. O medo é tanto da frustração de lá no futuro você falar assim, ah, não ficou tão perfeito como eu gostaria. O medo dessa frustração é tão grande que te impede de começar, ou se, uma vez começado um projeto, de concluir. Às vezes você para no meio do caminho. Às vezes você até começa, só que daí quando chega no meio do caminho, você vai olhando e falando assim, ah, não tá perfeito do jeito que eu quero, não tá bom, não tô achando que tá bom, ah, porque não sei o que e tal, e começa aquele drama todo, e aí você para no meio do caminho, um negócio que tinha potencial para dar muito bom, potencial para dar muito certo. Então, esse é o primeiro momento que a gente vai levantar aqui. Lógico, existem milhares, gente. A gente poderia fazer uma lista infinita aqui. Só que a gente vai falar, eu separei alguns que são muito importantes aqui da gente conversar. E os outros vocês vão perceber no dia a dia, tá? Para poder ir corrigindo e domando. Outra coisa que o perfeccionismo faz também na vida da gente, procrastinação. O que é a procrastinação? É você deixar para depois. O que você poderia fazer hoje, o que você poderia fazer essa semana, é você empurrar com a barriga. Essa é deixar para depois. Então, no caso da procrastinação, por que o perfeccionismo ele leva à procrastinação? Porque você vai lá, começa a fazer uma peça bonitinho, comprou material, tudo direitinho, começa a fazer sua peça artesanal ali certinho, bonitinho e tal. Chega num determinado ponto, gente, que vai ter um fiapo. Vai ter um negocinho levantado ali. Vai ter um negocinho que a barrinha, você passou a costura e aquele 2 pontinhos saiu fora da linha. Vai ter aquele negocinho que não ficou de acordo com o que você queria. Nesse exato momento, você vai parar o seu processo, vai sentar no seu sofá e vai assistir o seu Netflix. Com a desculpa de que, eu não tô com cabeça para mexer com isso agora, porque não tá ficando do jeito que eu quero. Não tá tão bom quanto eu gostaria. Não tô com cabeça agora. Eu vou distrair minha cabeça aqui com outra coisa, porque eu não tô com cabeça para mexer com isso agora. E nisso você vai. Você começa a procrastinar, ou na sua Netflix, ou no seu Instagram mesmo, rodando feed ali, rodando timeline, tá? A Thaís falou, na fibra começa a sair que nem louca. Então, e aí você deixa para depois. Qual que é um dos maiores dramas das artesãs, gente? As artesãs vivem reclamando disso, elas reclamam, hoje em dia virou até meme, virou até piada, mas muitas artesãs reclamam do seguinte, porque quem não tem em casa uma caixa de projeto inacabado? Por que esses projetos estão inacabados, gente? Porque você estava sentindo prazer em fazer? Quando você estava fazendo? Não, porque daí nasceu o neném, eu não tive tempo mais de pegar. Não é por isso, gente. Quando o negócio é prazeroso, quando o negócio tá bom de fazer, pode acontecer o que for. Pode acontecer o que for. Você vai querer ver o final do processo, você vai fazer até o fim. Se você tem uma caixa na sua casa de projeto inacabado, você pode ir lá fuçar esses projetos, fuçar esses artesanatos lá, que você vai ver que em cada um deles tem o pontinho do perfeccionismo ali que te fez parar naquela etapa para começar outra coisa. Sempre, sempre, sempre. São raríssimas as exceções que o motivo vai ser outro. Mas a maioria das vezes é isso. Você começa a fazer, você acha que não tá tão bom assim. Depois eu termino, não sei o que e tal. Joga na caixa. Deixa eu começar outra coisa. Porque eu preciso começar outra coisa do começo. Porque aquilo ali não tá bom. Não achei que tá bom. Não sei o que, larga a mão, vou começar outra coisa do começo. Vocês estão entendendo? A Ana tá falando aqui. Quantas vezes eu desmanchei trabalhos inteiros porque não gostei de um pontinho no começo do trabalho? É isso aí. É isso aí. E aí a gente vai para um terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto? A frustração por não atingir a perfeição.
Aí você vai, você persiste, você começou o seu projeto, começou a fazer, tá fazendo, tá vendo que não tá tão bom assim, vai lá, faz igual a Ana, desmancha o trabalho inteiro, faz de novo, aí quando você faz de novo, você descobre outro pontinho ali que não tá bom, desmancha de novo e faz de novo, e aí você começa a ficar frustrada, porque você não tá atingindo a perfeição, e isso é igual eu falei pra vocês no começo, é uma roda de hamster. Você fica correndo naquela roda de hamster, porque a perfeição não existe, gente. Não tem, não tem. Se você pegar vários estudos, por exemplo, do físico, a nossa aparência física, se você pegar um papel, você coloca daqui para cá, do lado de cá, tira uma foto e você pega e põe daqui para cá, você vai ver que os dois lados do seu rosto eles são assimétricos. Por mais que você pode fazer harmonização facial que for, você pode fazer o que for. É assimétrico, a gente é assimétrico, a gente não é igual, nossa mão não é do mesmo tamanho da outra, não existe a perfeição, gente, não existe, tá? E você vai ficar sempre frustrada se você ficar perseguindo essa perfeição, que não existe, é a rodinha do hamster. Lembra sempre disso, quando você entrar nesse ciclo, nesse processo, você lembra, você se imagina o hamster, se veja correndo na rodinha do hamster e pensa se é essa a realidade que você quer para sua vida, principalmente enquanto empreendedora de artesanato. Se é isso que você quer ou se você quer prosperar, se você quer sair dessa rodinha e correr a corrida, jogar o jogo, tá? Essa autoexigência excessiva, já comentei com vocês a respeito da autoexigência, a gente começa a exigir da gente mesma níveis que estão fora do nosso momento, que não está no nosso tempo ainda, a gente ainda não tem habilidade suficiente para atingir aquele nível, a gente não tem técnica suficiente, a gente começa a se comparar com pessoas que estão muito na frente da gente e aí começa a achar que a gente tem que ter a mesma condição, que a gente tem que ter a mesma qualidade de trabalho para poder jogar o jogo. E não é assim que funciona. Essas pessoas que estão muito na frente da gente, um dia também elas estiveram como a gente no começo, tá? A Bárbara falou assim, eu até termino, só que depois eu guardo por medo do cliente não gostar e achar defeito, ou não gostar do produto. Socorro, me ajuda. Fica com a gente, Bárbara, até o final da live. A Ana falou, desmanchei uma bolsa depois de pronta. Olha pra vocês verem, gente, como é que é. Outro tópico, o impedimento de ir para o campo de batalha. O que significa isso? A gente se sente, é o que as meninas acabaram de falar aqui, a gente se sente tão incapaz e acha que o nosso produto está tão inferior em qualidade, porque não está perfeito como a gente gostaria, que a gente não põe para jogo. A gente não oferece. Eu estava numa mentoria outro dia com uma aluna minha, eu não vou lembrar agora, eu tenho anotado ali os nomezinhos, mas ela faz bolsa de crochê. E aí ela me mandou as bolsas, se estiver aí a aluna CEO na live, já levanta a mãozinha, faz igual eu fiz com a Cris na live anterior. E aí ela faz bolsas de crochê. E ela falou que uma das primeiras bolsas que ela fez, e ela me mandou a fotinha, ela falou assim, essa bolsa eu fiz para treinar, macramê, não é crochê não, mentira, ela faz bolsa de macramê, umas bolsas lindas de viver, macramê. E aí ela falou assim, essa bolsa que eu fiz aqui foi uma das primeiras que eu fiz, e aí o que acontece? Eu achei que ela tava tortinha, eu achei que a base dela não ficou boa, que ela ficou meio tortinha embaixo aqui e tal, e ela me mandou a foto e realmente estava meio tortinha embaixo, a bolsa. E aí ela falou assim, aí o que eu fiz? Eu falei, não, essa bolsa aqui é só para treinar mesmo, para eu aprender e tal, eu vou ficar com ela para mim, eu vou usar, vou ficar com ela para mim para não perder, e depois vou melhorando para as próximas, né, vou fazendo outras bolsas e tal. E aí ela tava bem bela com a bolsinha dela num evento, sei lá onde que ela tava, e você acredita que uma pessoa viu e quis comprar e ela tirou a bolsa do corpo para vender para a pessoa? A pessoa reparou que estava tortinha na base? A pessoa não reparou, gente, a pessoa comprou a bolsa do corpo dela. Não foi um negócio de encomendar, falar assim, eu queria encomendar uma bolsinha igual a essa para você. Só que daí aqui você ajeita esse tortinho daqui de baixo. Não foi isso, a pessoa comprou do corpo dela, achou a bolsa incrível, achou a bolsa linda. Uma bolsa que visivelmente, ela mandou a foto para mim, visivelmente, você conseguia ver uma imperfeiçãozinha na bolsa. Só que para o cliente, tanto faz, a pessoa gostou, comprou e deve estar usando até hoje. E ela ficou toda feliz, né? Porque isso motivou pra caramba. Se uma coisa que ela sabia que não estava tão certinha assim na técnica, ela conseguiu vender, quem dirá as outras? Quando ela for aprimorando a técnica dela, for melhorando. Entendeu? Então, o negócio é o seguinte,
mesmo se estiver imperfeito, entre aspas, aqui bem entre aspas, no seu julgamento, põe para jogo. Põe para jogo. Quem vai julgar se tá bom ou não é o seu cliente. Ah, mas aí não vai acontecer de não sei o que, queimar o filme, vou botar um negócio lá que não tá tão bom. Gente, a gente tem que ter bom senso também, tá? Se você olhar se o negócio não tiver bom de jeito nenhum, não deu certo, a tinta tá muito manchada, tá aparecendo e tal, lógico que você não vai colocar. Mas se for igual as meninas falaram, eu desmanchei uma bolsa inteira por causa de 2 pontinhos lá embaixo que eu achei que não tava bom, aí não faz sentido. Aí não faz sentido. Tá? Se é uma coisinha ali microscópica que só você tá enxergando, as artesãs falam isso, elas enchem a boca para falar, né? Aí fala assim, mas eu estou vendo, e fala assim como se fosse uma coisa muito, eu tenho umas alunas que são assim, fala, mas eu estou vendo, alunas do presencial, mas o cliente não vê, a pessoa não vê, mas eu estou vendo, e se eu estou vendo, isso me incomoda, não sei o que tal. Gente, põe para jogo. Você nunca vai ter a chance de melhorar se você não colocar para jogo. Você precisa validar o seu produto, você precisa testar o seu produto. Você só vai conseguir testar se aquele produto é bom ou não, se o cliente gosta ou não, se ele vai ser aceito ou não, se você mostrar, se você divulgar, se você oferecer do jeito que ele tá. Do jeito que ele tá. Lógico que respeitados esses bons sensos que eu tô colocando para vocês. E aí entra o outro item que eu falei para vocês, a paranoia sobre o julgamento do cliente. Vocês concordam comigo que se vocês pegarem um produto de vocês, mas meu produto não tá tão bom, achei que não tá tão perfeito, vou jogar na minha caixa, que foi o que a colega falou aí antes, vou jogar lá dentro da minha caixa porque eu tenho medo do julgamento do cliente, etc e tal. Você concorda que você tá trabalhando no campo das possibilidades, você não está trabalhando no campo das realidades, você está trabalhando no e se. E se? Mas eu fiz, eu não gostei tanto, achei que não sei o quê. E se o meu cliente achar ruim? E se o meu cliente achar que não tá bom? E se, não sei... E se, gente, como é que você vai saber? Você prevê futuro? Você sabe o que vai acontecer depois? Não tem jeito, não é realidade. Existe a contrapartida disso daí. E se o cliente não reparar? E se o cliente achar incrível? E se o cliente quiser que você tire do seu corpo para ele comprar porque ele achou maravilhoso? A gente sempre olha pelo lado negativo, a gente sempre olha pelo lado que limita. Você tem que tentar outras possibilidades também. Tem a teoria do 50-50, né, que é dos 50%. Existe 50% de chance do seu cliente achar massa e comprar, achar legal, o que vai te motivar a fazer outras, e as próximas que você fizer estarão melhores do que aquela primeira que você fez. E existe a chance também, 50% de chance, dele não gostar, ou dele ser tão ou mais perfeccionista que você, e enxergar pelo em ovo ali, e não gostar e não querer, e tá tudo bem. Nós estamos num universo de milhares de pessoas, gente, são milhares de habitantes do Brasil, são muitas pessoas. Nós estamos falando aqui de venda online, de venda em Instagram, de venda em marketplace. Então, nesse universo, você vai ter alguém ali que vai curtir, tá? Então, não fiquem limitadas por esse tipo de paranoia. Eu vou falar que é paranoia mesmo, porque é coisa que a gente inventa da cabeça da gente. Cliente nenhum chegou para você e falou que tá ruim. Cliente nenhum apontou defeito no seu produto, tá? Nenhum deles falou isso. Você está imaginando essas pessoas na sua cabeça e está imaginando esse diálogo, seja ele no virtual ou no físico, tá? Então é paranoia. Thaís está falando, estou fazendo um elefantinho que na troca de novelo deu diferença de tonalidade. Eu vou usá-lo como mostruário. Perfeito. Usa para tirar foto. Porque às vezes a diferença de tonalidade ela é perceptível, né? Mas se você vai usar para tirar foto para rede social, se você vai usar de mostruário e tal, ou até para presentear, Thaís, às vezes você dá presente para uma pessoa próxima da sua família e tal, ok, tranquilo, você consegue tirar essa diferencinha na edição da foto, na edição do Reels que você vai fazer, para alguma coisa você vai aproveitar, tá? Mas aí é um caso bem específico, aí realmente é perceptível. O que eu tô falando aqui é quando não dá pra perceber. Vamos supor que nesse elefantinho seu aí, na hora que você viesse fazendo ele com o fio, acontecesse aqueles nozinhos. O meu fio veio com uma emendazinha, tá com um nozinho ali e tal. Na hora que você tá fazendo, apareceu esse nozinho. E aí ficou um micro relevinho e tal, lá no popô do elefante. Beleza, gente, passou.
Passou. Até na indústria, não existe na indústria produto perfeito, por mais que eles sejam feitos em moldes. Se você pegar 2 brinquedos, 2 produtos, qualquer que seja, industrializados, você vai ver que as rebarbinhas do produto, ali, do corte do produto, muitas vezes elas estão em pontos diferentes. Elas trazem uma imperfeição também, às vezes, para o produto. Não tanto quanto no artesanal, mas tem também uma falhazinha. Quando eu trabalhava com moda, a gente trabalhava com tecidos importados, então existem regras, existem algumas leis. Tantos metros, tantos por cento tenha defeito na estampa. No tecido liso, tolera-se que em tantos mil metros tenha algum defeitinho ali, algum fiozinho puxado, alguma coisa desse tipo. Então, é super normal, tá? A Marluz falou, já fiz um short com um lado avesso e o outro direito. Quase que eu desmanchei, mas acabei vendendo. Tá vendo, gente? Vocês estão vendo? Crochê. Crochê, para quem não é do crochê, que crochê tem avesso e direito. Quem não é do crochê, às vezes não sabe disso. E aí, a criatura, Dona Marluce, fez um short cada lado de um jeito. A crocheteira que bateu o olho vai saber na hora, vai ver na hora e vai perceber. A cliente dela não. A cliente comprou. Feliz da vida, o short que ela fez, tá? A Thaís está falando aqui, sim, os famosos defeitos de fábrica, exatamente. Não estamos falando aqui em fazer produtos com defeito. Só estou falando para vocês que existe uma tolerância até no industrial. Por que nós, artesãs, que temos o nosso produto, que ele precisa, muitas vezes, ter pequenas imperfeições para ele aumentar o valor agregado dele, por que nós não toleraríamos? É essa reflexão, tá? Não tô falando para vocês aqui, pode fazer coisa com defeito, pode fazer coisa do avesso e tal, que tá de boa, não. Nós estamos compartilhando algumas experiências e eu tô deixando claro para vocês que a gente precisa, na verdade, domar essa mentalidade que a gente tem de perfeccionista e dar uma chance pro nosso produto. Dar uma chance pro que a gente pretende, tá? Então, beleza. E aí, como que a gente vai encontrar esse equilíbrio, então? Como que a gente pode domar esse perfeccionismo? Primeira coisa, a gente estabelecer metas que sejam realistas, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente não acabou de falar, por exemplo, a respeito do Instagram, que muitas vezes a gente pega uma pessoa top das galáxias lá do nosso nicho e a gente quer fazer igual, a gente quer replicar, a gente quer ser igual, a gente acha que para dar certo, só vai dar certo se for daquele jeito. É isso que eu tô falando, isso não é uma meta realista. Isso é uma meta irreal, pelo menos para o seu momento atual. Quando você for estabelecer metas dentro do seu negócio, para qualquer momento do seu negócio que seja ali, para qualquer campo, né? Vamos colocar assim, seja para o seu produto, seja para o seu faturamento, seja para o sua construção de marca, seu engajamento de Instagram, etc e tal. Sempre que você for estabelecer metas, você tem que pensar em 3 situações de meta: a curto, médio e longo prazo. Sendo que o a curto prazo, muitas vezes é daqui 2 anos, tá? O a curto prazo não é da noite para o dia. Não é você fazer uma estratégia hoje e amanhã você já ter um super resultado imediato. Tudo é construção. Quando a gente fala de meta e objetivo, é construção, tá? Principalmente para as perfeccionistas aí não se frustrarem. Falar, nossa, mas eu tô fazendo, não sei o que, não tô tendo resultado, e etc. Não é assim que funciona. Então, você tem que botar a meta e a partir da meta que você colocou, você começa a estabelecer suas estratégias, a organizar suas estratégias. Então, curto prazo, ou seja, em curto prazo, você não vai estar igual essa pessoa que tem 100 mil seguidores. Não vai, gente. Na real, tá? Estamos falando de meta realista. Você não vai estar. A longo prazo, talvez. A médio prazo, talvez, dependendo das suas estratégias. A médio prazo é possível. O que é um médio prazo? É daqui a uns 5 anos. O que é um longo prazo? Daqui a 10 anos. Gente, 10 anos, você fala assim, mas 10 anos é muito tempo. Meu filho nasceu ontem e já tá com 9 anos. Já faz 10 esse ano. Num risco, comparem com os filhos de vocês. Não é? Ontem você não estava saindo do hospital com o bebezinho no colo, hoje você já está com a mocinha em casa, com o mocinho. O tempo voa, o tempo passa rapidinho. E 10 anos que a gente acha que é muita coisa, é
rápido, num instante você alcança, desde que você tenha essas metas realistas. Então você coloca ali para você, fala, olha, eu vou começar a trabalhar meu Instagram dessa forma aqui, depois aqui na frente que eu tiver um pouquinho mais de condição, eu contrato uma social media para me ajudar, para fazer tal coisa aqui, ou então eu contrato uma outra pessoa sem ser assado, ou então eu faço umas fotos melhores em estúdio, ou contrato um fotógrafo. Vocês estão entendendo? A gente vai subindo os degrauzinhos devagar, vai fazendo as coisas devagar. Então, quando a gente estabelece essas metas realistas, a gente começa a ter consciência do nosso momento. A gente começa a ter noção, falar assim, não, tô longe dessa perfeição. Eu tô longe disso daí ainda. Isso aí é uma coisa que eu quero para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Eu tô longe disso ainda. Então, assumindo isso e estabelecendo essas metas dessa forma, fica mais fácil de você domar a sua mentalidade, você domar a sua cabeça, tá? Outra coisa, celebre os seus progressos, sempre. Que é o que eu falei para vocês. Para com esse negócio de olhar só o lado negativo da coisa, só o e se negativo. Olhe também o e se positivo. Igual a Marluce falou aqui, aconteceu o negócio do short lá, um lado de cada jeito e tal, e eu vendi o short. Celebra isso, fala, gente, que massa! Validei o meu produto, deu certo, é um produto que funciona. Imagina se eu fizer direito. Se fazendo ele com esse pequeno probleminha, eu consegui vender, eu validei, o cliente aprovou, tá tudo certo. Imagina se eu fizer direito. Então, celebre esses pequenos progressos, celebre cada venda que você fizer, celebre os seus pedidos, agradeça a Deus, gente. Eu tenho esse hábito, sempre que entra um pedido na loja, eu falo, obrigado, Senhor, por mais um pedido, obrigado, Senhor, por mais um cliente, agradeça. Crie esse hábito, tá? De celebrar e de agradecer sempre que acontecer uma coisa boa para você, porque isso motiva, isso te mostra que você não precisa ser tão perfeita assim, que você tá tendo a aceitação que você busca, que você quer e tal, mesmo imperfeita, como todas nós somos, tá? A Ateliê Artes da TT falou, verdade, minha filha um dia desse nasceu e hoje tem 3 anos, não é? Não é assim? Marluz falou que também agradece sempre. TT falou que ama as dicas. Seja bem-vinda sempre, TT. Outra coisa, aprender com os erros. Gente, isso aqui é fundamental, tá? A criança, ela só aprende a andar depois que ela cai de bunda umas 10 vezes. Tá bom? Fato. Fato. A criança só aprende a andar depois que ela engatinha. A criança só aprende a andar depois que ela bate com a cabeça na parede, na quina dos móveis, não sei quantas vezes. Quem tem filho pequeno aí, a TT que tá com a menininha de 3 anos, a minha fez 3 anos também, gente, o primeiro ano quando tava aprendendo a andar, até conseguir ficar um pouco mais habilidosa ali para andar e para correr, meu Deus, era só roxo na testa, era um roxo atrás do outro. E a criança só aprende assim. Por que nós, artesãs adultas, seríamos diferentes? Por que a gente não erraria? Por que a gente não se dá a chance de errar? Por que a gente não entende que é errando que a gente vai aprender? Se você nunca erra, se você é sempre perfeitinha, se tá sempre tudo certo, você não tem parâmetro para melhorar. Porque tá tudo certo, você não tem motivação, vira um tédio, vira uma chatice. Você não tem porquê, o famoso porquê, ir além daquilo que você faz. Concordam comigo, gente? O que te faria melhorar? Se você já tá tão perfeita assim, se você acha que tudo que você tá fazendo tá tão certinho, tá tão perfeito, o que vai te estimular? Então, o que estimula a gente são os erros, são exatamente esses pequenos erros, essas mancadas que a gente dá. Às vezes, na hora que a gente erra, a gente fica chateado, a gente fica frustrada, a gente fica triste e tal. Mas, depois de um tempo, quando você vai absorvendo aquilo ali, você vai percebendo que aquele erro foi uma coisa boa para você. Ele te apontou talvez um momento, ele te apontou talvez uma situação que em outros momentos você não enxergaria, você não veria. E é melhor você ir errando aos pouquinhos e ir consertando esses erros e aprendendo com esses erros para não errar mais, do que você estruturar um negócio achando que você está super perfeita, que está tudo super certo e tal, sem erro nenhum, sem problema nenhum, e quando o negócio estiver grandão lá na frente, você toma uma cacetada de um erro grandão.
porque você não está acostumada a errar. E aí, quando esse erro aparece, você não tem estrutura psicológica para administrar. Você não vai saber conviver com aquilo ali. Então, se permita errar, se permita, vai vendo esses errinhos, vai aprendendo com eles, vai pensando em soluções. Gente, pensar em soluções é uma coisa que para o nosso processo criativo é maravilhoso. Eu fiz lives aqui sobre criatividade e eu falo com as minhas alunas também, gente, criatividade não é só pra gente criar produto, não. Criatividade é pra gente resolver problema na vida também. Para na hora que surge um perrengue, surge um problema, você ser criativa na solução ali. E você só consegue isso, acabei de falar, quando os problemas aparecem. Quando os probleminhas vão aparecendo, você vai começando a ativar o seu lado criativo ali para resolver. Às vezes você tá com uma encomenda super apertada lá, você tem um negócio para entregar e tal, você tá no limite do seu tempo, do prazo ali de entrega da encomenda, e aí vai lá e acontece alguma coisa. Seu filho vai lá e arranca um negócio importante da encomenda, que você pregou com uma cola, então estava preso com um fio, alguma coisa, você fala, ai caramba, já estava atrasada com essa entrega, não sei o que, o menino ainda veio aqui, puxou esse negócio aqui, estragou o trem aqui, o que eu faço? A vontade que a gente tem é de tacar longe e começar de novo. Você fala, mas se eu for remendar, se eu for consertar aqui, não vai ficar perfeito, não vai ficar bom, o cliente vai perceber, não sei o quê. Gente, criatividade. Criatividade, entendeu? Aprenda com esse erro. Da próxima vez você não deixa a pistromba do negócio perto de onde o menino mexe. Da próxima vez você põe no alto, você deixa os seus trabalhos ali em lugares seguros, porque você sabe que a criança é curiosa, então você já vai aprender com esse erro, já vai estruturar o seu ateliê de outro jeito. E também a solução que você vai dar para isso. Eu não tenho tempo de fazer outra, eu vou ter que solucionar esse problema. Que solução que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro elemento ali em cima que seja, que tampe aquele estrago que a criança fez ali, alguma coisa que fique bonitinha do mesmo jeito. Ah, mas a cliente não pediu desse jeito, ela queria idêntico daquele jeito. Bota o negócio lá em cima e fala com ela, fala assim, olha, eu fiz isso aqui para dar um toque especial, achei que ficou super bonito e tal, se você não gostar, você fala, a gente vê o que faz. Mas tenta, usa a sua criatividade, aprenda com os erros, porque é só com erro que a gente evolui, tá? Meninas, estou chegando, sejam bem-vindas. Fofimig, Kelly. Quem mais? Acho que entrou umas antes aqui que eu não consegui ver. Bora lá. Importantíssimo, outra dica, desenvolver uma mentalidade mais flexível, gente. A gente tem que ter flexibilidade para as coisas. A gente não pode ser tão dura com a gente mesmo. A gente não pode ser tão dura com o nosso produto. A gente não pode ser tão dura com o nosso cliente, com a nossa loja, com a nossa marca. A gente tem que ser flexível. Vez ou outra a gente tem que fazer vista grossa. Vez ou outra a gente tem que deixar passar. Porque se você ficar nessa rigidez, nessa dureza, perde o sentido. Perde o sentido. Por quê? Principalmente artesanato. Por que que a gente escolheu? Me respondam aqui agora nos comentários. Por que que a gente quer? Por que que a gente escolheu trabalhar com artesanato? Eu vou responder por mim e eu tenho certeza que a minha resposta é a de vocês. Porque é uma coisa extremamente prazerosa pra gente. É uma coisa que a gente ama, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. É uma coisa que a gente acorda, a primeira coisa que a gente pensa no dia é em pegar uma agulha, em sentar na máquina de costura para fazer um projeto novo. É por isso que a gente quer trabalhar com artesanato, é por isso que a gente quer que o artesanato seja nossa fonte de renda, para a gente não ter mais que ir para dentro de um escritório, ficar aguentando chefe chato, ficar aguentando colega invejoso. A gente não quer isso mais. A gente quer uma coisa que dê prazer, uma coisa que seja gostosa, que seja legal de fazer. Agora, se você, por causa do seu perfeccionismo, você coloca uma rigidez nisso, você torna isso rígido, encaixotado, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Endurecido, endurece a sua relação com o artesanato por causa do perfeccionismo, por causa desse alto nível de exigência que você está colocando para você e para o seu trabalho, o processo deixa de ser prazeroso. Você está replicando dentro do seu ateliê aquela mesma situação da qual você quer fugir. Lá do escritório, faz sentido, gente, o que eu tô falando para vocês? Comentem para mim aí. Se faz sentido, se tem a ver, isso que eu tô falando. Então, o processo, quando a gente vai trabalhar com artesanato, tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso de fazer. A gente não coloca lá nos Instagram da vida, né? Ah, eu faço feito com amor.
feito com muito amor, artesanato feito com amor, a gente não carimba nos produtos, não faz cartinha feito com amor. Cadê esse amor, gente? Se você está se torturando, se você está se massacrando por causa de uma perfeição que você está perseguindo e que não existe. Cadê o amor? O amor acaba, ele começa a ser um processo torturante, uma coisa que não está mais tão gostosa assim de fazer. Estão entendendo? Então lembrem-se disso. Toda vez que o perfeccionismo bater na portinha aqui, ó, da sua cachola, lembra disso que eu tô te falando. Fala, não, eu não vou deixar ele me dominar, eu não vou deixar com que ele me limite, porque eu quero sentir prazer no que eu tô fazendo. Eu não quero ficar caçando pelo em ovo, eu não quero ficar caçando pontinha, eu não quero nada disso. Entenderam? É mais ou menos essa pegada do que a gente está conversando hoje. Uma frase famosa que a gente vê direto por aí: feito é melhor do que perfeito. Gente, feito é melhor do que perfeito. Se você faz e põe para jogo, é o que eu falei para vocês lá da validação do produto, beleza, você tem a oportunidade de entender se aquilo é interessante para o seu cliente ou não. Se você quer um negócio perfeito e não vai atingir essa perfeição nunca, e nunca coloca para jogo, você nunca vai ter resposta. Você nunca vai saber se o seu cliente gosta, se o seu cliente não gosta, se é interessante, se a marca vai ser boa, se não vai, não tem como saber. Tá? Então, feito é melhor que perfeito. Começa fazendo e aos poucos você vai chegando próximo dessa perfeição idealizada, tá? Chegar nela, impossível. A gente já começou a live falando dessa forma, tá? Oi, Isabel, boa tarde, seja bem-vinda. E aí eu vou falar com vocês aqui a respeito das vantagens. Anota, a Bárbara tá falando aqui, eu vou levar essa frase para mim. Anota, Bárbara, essa frase tem poder, tá? Anota essa frase, ou então imprime bem grandão e coloca lá no seu mood board, lá no seu painel de inspiração do seu ateliê, ou então na cabeceira da sua cama, num lugar que você vai olhar toda hora para poder te ajudar. Feito é melhor do que perfeito, sempre, 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 tá? Vantagens do cliente online. Eu sempre falo que a venda online é o que tem de melhor recurso possível. Tá? Melhor recurso possível. O meu conselho é sempre pelo marketplace. Eu vendo no Elo 7, eu gosto do Elo 7. O Elo 7 é o que funciona, o que sempre funcionou para mim. Estou no Elo 7 há quase 10 anos. Tá? Super funciona, super dá certo. E depois que eu fui pro Elo 7, eu nunca mais me preocupei com venda física. As vendas físicas ainda acontecem? Acontecem, mas de uma forma um pouco mais esporádica, porque eu não divulgo, não corro atrás, não quero saber. Entendeu? Não é que eu não quero saber, lógico que a gente quer saber, qualquer pedido que entrar é válido, é bacana, mas assim, eu não fico correndo atrás de divulgação para esse canal de venda. Eu prefiro muito mais trabalhar no online do que na venda física. Por quê? Porque enquanto eu tenho aqui, eu moro numa cidade no interior de Minas, que tem 7 mil habitantes, eu tenho 7 mil habitantes na cidade, aí você vai fazer um percentual de potenciais compradores e tal, você vai ter potenciais compradores, sei lá, 30 pessoas. Eu tenho no Brasil inteiro 200 milhões de habitantes. Desses 200 milhões de habitantes, quantos potenciais compradores? Não sei. Enquanto eu estiver divulgando meu produto, enquanto ele estiver aparecendo no online, eu terei muitos potenciais compradores, potenciais clientes, e garanto para vocês infinitamente mais do que eu teria na minha cidade na venda física. E a vantagem maior do cliente online com relação a esse tema que a gente está falando hoje, que é o perfeccionismo, é que o cliente online, ele vai te dar feedback ou não. E aquele medo que a gente tem, porque a gente é acostumada com venda física, né, principalmente no começo, aquele medo que a gente tem daquele boca a boca negativo, no online ele não vai acontecer. Ou rarissimamente ele vai acontecer. Rarissimamente, nem sei se existe a palavra, né? Raramente. Raramente ele vai acontecer. Quando que ele acontece no online? O Elo 7, ele permite que o cliente faça avaliações. O Instagram, ele permite que o cliente comente nas suas postagens. Então, se por acaso você entregou um produto para o cliente não gostou, ele quiser te dar um feedback negativo, ele pode, nas suas postagens do Instagram, fazer um comentário lá que não tem como você apagar. Não tem como você editar comentário. Tá? Ou então ele pode ir lá na sua loja do Elo 7 fazer uma avaliação negativa ali, também falando que não gostou do seu produto. Ok, tá tudo certo, entendeu? Quantas vezes isso vai acontecer? Raramente.
Raramente, tá? Para um cliente que não gostou do seu produto ou que enxergou defeito no seu produto, tomar esse tipo de atitude, ele tem que ter tido uma experiência muito ruim no processo de compra do seu produto, tá? Para ele se dar esse trabalho. Às vezes, ou você foi mal educada com ele, você atendeu ele de uma forma ríspida, bateu boca, ou então, tipo, o produto chegou totalmente diferente do que ele pediu, aí ele vai lá rodar a baiana com você na internet, tá? Agora, em outros momentos, às vezes vai chegar alguma coisinha para ele lá, que ele vai ver talvez um defeitinho, um fiozinho puxado, alguma coisinha, ele releva, ele deixa quieto. Ele não vai fazer esse boca a boca negativo. Então, a vantagem do online é essa. E quem gosta, vai lá e vai te dar o feedback positivo. Então, você pode ter certeza que você vai ter muito mais avaliação positiva e feedback positivo se você se preocupar com a experiência de compra do começo ao fim desse cliente do que os negativos, que seriam o boca a boca virtual, né? E isso não vai te comprometer em nada. E mais uma vez, é um erro. Se esse erro acontecer, você aprende com ele, corrige para que os próximos te deem feedbacks positivos. Tá bom? Então a vantagem do cliente online é essa. Não tem aquelas futricas da cidade que uma vai falar para a outra, para a vizinha, e fica todo mundo apontando o dedo para você na rua. Cliente online, você não tá vendo nem a cara dele, tá? E aí, o que você vai fazer então com esse perfeccionismo? A seu favor. Você vai usar ele como combustível para você aprimorar cada vez mais a sua técnica ou outros temas que sejam necessários para o seu negócio. Se você é tão perfeccionista assim, se você gosta das coisas bem feitinhas, perfeitinhas, etc. e tal, você pode usar essa mentalidade que você tem não diretamente no seu produto. Você vai usar essa mentalidade como combustível para aprimorar a sua técnica. Ah, eu não sou tão perfeita ainda, eu ainda não tô no mesmo nível da outra lá, fulana, que eu tô vendo, que eu tô me comparando com ela. O que você tem que fazer? Tentar chegar no nível dela. Você botou suas metas lá. Se a sua meta daqui 2 anos, você chegar na perfeição, entre aspas, que é aquela pessoa que você está se comparando tem, né? Não tem, a gente sabe. Mas se a sua meta a curto prazo é chegar ali, vamos usar esse perfeccionismo para estudar. Vamos lá, vamos comprar curso da sua técnica, vamos fazer curso presencial, vamos aprender mais técnicas diferentes, mais coisas diferentes que estejam relacionadas para que o seu produto fique cada vez mais bonito, cada vez mais rico. Daqui 2 anos eu tenho certeza que você vai chegar onde essa pessoa está hoje. E essa pessoa provavelmente continuará na sua frente, ainda vai chegar lá na frente. Tá? A pessoa vai estar lá na frente. E se a sua meta, de novo, é chegar onde ela está, usa essa perfeição, esse perfeccionismo para poder chegar lá, para tornar a sua técnica melhor. E também outros temas que sejam necessários. Por exemplo, vendas, por exemplo, marketing. Ah, eu não sei falar, eu não quero aparecer nos stories porque eu não sei falar, morro de vergonha. Não quero fazer live porque eu morro de vergonha, não sei o que e tal. Ah, mas eu quero ser perfeita. Eu quero ser perfeita. Se você quer ser perfeita, começa a praticar. Começa a estudar. O que eu preciso fazer para aparecer na frente das câmeras com mais desenvoltura? Vamos estudar. Vai comprar curso de marketing, vai comprar curso de vendas, vai comprar curso que te ajude. Ah, minhas fotos não estão boas. Eu não estou querendo postar minhas fotos porque eu estou achando que elas não estão ruins. Compra um curso de fotografia. Vai correr atrás. Vai seguir gente que dá dica de fotografia, dica de vídeo. Para você melhorar, sempre use o perfeccionismo para isso, não para impedir o seu produto de ir para o campo de batalha. O seu produto ele vai, esquece, direciona, muda a rota do perfeccionismo. Fala para o seu perfeccionismo, para de olhar para o meu produto, começa a olhar para as outras coisas aqui que eu preciso para melhorar esse produto, bota o produto para jogo do jeito que tá, feito é melhor do que perfeito e toca o pau. A Ana Paula falou que está fazendo curso de fotografia, é isso aí, gente. É assim que a gente usa o perfeccionismo a nosso favor, tá? Uma coisa que eu quero que vocês lembrem sempre, a gente tem que ser gentil com a gente mesma. Sempre, sempre, sempre. Se tratem com amor, tá? E lembrem sempre, ou seja, tenham paciência com vocês mesmas, tenham respeito pela etapa que vocês estão no processo. Tá? Não exijam demais de vocês, não queiram demais de vocês, não façam vocês mesmas com vocês aquilo que as pessoas de fora fazem o tempo inteiro. Que são aquelas críticas que a gente super se irrita. Quem é artesã aí tem uma lista de críticas
que a gente super se irrita, né? Ah, você só faz crochê, você só faz artesanato, você não trabalha não sei o que e tal, fica falando essas coisas, né? Ah, mas o da fulana é mais bonita, fulana. Ah, mas tá bonito o seu, mas você viu o da fulana? Que lindo que tá. Nossa, o dela é perfeito. Não sei o que, não sei o que. Sempre tem uma bocó que vem falar com a gente desse jeito, né? Então, não seja essa bocó de você mesma, tá? Não exija tanto de você. Seja gentil com você. Compreenda a sua etapa, compreenda o seu momento. Respeite esse momento. Busque soluções para melhorar. Aprenda com os seus erros. Tudo isso que a gente conversou aqui hoje, tá bom? E com relação ao seu produto, com relação ao seu artesanato, agora a gente vem lá com o que a Thaís falou lá no começo. Vocês têm sempre que se lembrar que cada criação é uma peça única. Única, tá? Ela expressa a sua criatividade, ela vai expressar o seu amor pelo artesanato e ela é única. Uma peça nunca vai ficar igual a outra. E isso é que é o bonito do artesanato, isso que é o legal, tá? Então não tenham medo de errar, não tenham medo de experimentar novas técnicas, não tenham medo de abraçar essa imperfeição como parte do seu processo criativo. Tudo isso faz parte. Fechou? Fez sentido para vocês? Mandem nos comentários se está tudo certo, se vocês gostaram. Compartilhem com as suas amigas. Se você está lembrando agora de uma amiga que você sabe que gostaria de ouvir esse tipo de coisa, compartilha com as suas amigas, conversa com essa amiga, fala assim, vai lá, vai ver esse perfil, ouve essa live aqui e tal, que vai te ajudar no seu artesanato.